E aí, gurizada do YouTube, tudo bem com vocês? Grande Semen está na área e hoje eu queria falar sobre um anime que aparentemente gerou um tanto de controvérsia assim nos sites e na internet no geral, no que tange os animes, que se trata de Darling in the Franxx. Bem, essa pronúncia é bem difícil, mas cara, esse é um anime que eu vou dar logo meu veredito, eu gostei muito dele. Só que eu também vi muita gente falando mal desse anime, dizendo que não gostou e tal. Mas mais especificamente hoje eu vi um vídeo falando mal desse anime e eu fiquei meio tipo assim, não creio nisso, não creio que essa pessoa pensou nessas coisas. Então eu resolvi eu mesmo fazer um vídeo com as minhas leves impressões. Não vou entrar muito em detalhes, não vou dar spoilers, mas eu vou tentar explicar mais ou menos assim sobre o que é esse anime, ou o que é esse anime. Pois bem, uma das grandes críticas assim que eu vi logo a princípio desse anime é que ele era muito parecido com o Evangelion, aquele anime que é um tanto quanto clássico. E cara, é verdade, ele tem muitas semelhanças a Evangelion, mas isso não chega a ser assim à toa. Darling in the Franxx se inspirou muito em Evangelion, ele literalmente bebeu nas fontes de Evangelion. E tipo, ele não tenta esconder isso, muito pelo contrário, tem um momento mais no final do anime que deixa muito claro a inspiração em Evangelion sobre no que tange os vilões por trás de toda aquela trama. Eles têm um propósito muito parecido com os vilões do Evangelion. Então, quando você vê aquilo, você, opa, é tipo Evangelion. Só que, cara, eu não entendo uma coisa. Eu só fui ver Evangelion e tipo, desculpa, não tem como falar de Darling in the Franxx sem falar de Evangelion ou Evangelion, é difícil pronunciar esses nomes todos, mas enfim, não dá pra falar de Darling in the Franxx sem falar de Evangelion. Só que tipo, na minha humilde opinião, eu diria que Darling in the Franxx é tipo Evangelion, só que bom. Porque, tipo, eu assisti Evangelion quando eu já era adulto, né? Eu não vi Evangelion na época que ele saiu, até porque eu acho que era muito novo ou nem nascido, eu não tenho certeza. Mas, cara, eu tenho a sensação, na verdade eu tenho a certeza que se Evangelion fosse lançado hoje, a galera ia meter muito pau nele. Porque, tipo, eu não vou falar que Evangelion é um anime ruim, que é um lixo, como a galera adora falar sobre qualquer coisa na internet hoje em dia. É um anime legal, com uma música de abertura que, pelo amor de Deus, que música aquela, uma coisa que beira a perfeição, que música de abertura incrível. Só que eu acho que Evangelion ele tem vários problemas, o maior deles é que ele não se explica, tá ligado? A gente fica meio preso a Evangelion porque ele, tipo assim, ele te provoca assim de leve, agora eu vou explicar sobre essa situação aqui terrivelmente terrível, só que na verdade no final das contas ele acaba não explicando nada, você fica meio tipo assim, só um meme do John Travolta. O que tá acontecendo aqui? Eu não sei. Uma analogia meio pornográfica, o Evangelion é tipo aquela mina que te dá confiança, mas nunca te dá o que você quer, se é que vocês estão me entendendo. O Evangelion faz exatamente isso, ele te prende, mas ele não te alimenta assim com o que de fato está acontecendo. Mas ainda assim é uma obra bem interessante quando você pesquisa e descobre sobre todo o plano de fundo. É muito interessante, mas pra mim, Darling in the Franxx é melhor do que Evangelion. Ele perde assim na música de abertura que, tipo assim, é muito boa. Na verdade, as músicas de abertura e de encerramento de Darling in the Franxx são muito boas. A maioria delas é espetacular. Inclusive eu já tenho duas aqui no meu telefone, fazer o que? Eu sou muito fanboy. Mas de fato não dá pra comparar com aquela obra-prima que é a abertura de Evangelion. Mas a principal diferença, assim, na minha opinião, entre Darling in the Franxx e Evangelion é que Darling in the Franxx explica o que diabo tá acontecendo naquele mundo. Porque, tipo, uma sinopse muito rápida assim, a história se passa em um futuro pós-apocalíptico, em que a humanidade meio que vive uma escassez grande de recursos depois de um período de grande sucesso, desenvolvimento através da exploração de uma tal de energia magma. Só que num belo dia tudo começou a dar ruim, tudo começou a ruir e a humanidade se viu obrigada a viver em tipo de fortalezas móveis que andam por aí. Essas fortalezas são autossuficientes e dentro delas tem tipo mini cidades inteiras ali dentro e a galera vive ali dentro de boa.
Só que a gente praticamente não vê nada dessas cidades, a gente não vê praticamente nada dos moradores. A gente só vê, na verdade, as crianças que habitam esse mundo. Porque, na verdade, essas crianças, elas pilotam robozões, né, tipo Evangelion, para lutar contra o Rossalos, que são as criaturas que existem naquele mundo e que são uma ameaça aos seres humanos. Tipo, logo de cara tu fica meio bolado. Por que tem criança pilotando aquela droga? Por que aquelas drogas, os Franks, no caso, né, de onde vem o nome, por que eles só podem ser pilotados com um menino e uma menina? Por que se forem 2 meninos ou 2 meninas não rola? Isso tudo fica meio solto no início, você fica tipo assim, por que será? Mas ninguém fala sobre isso. A gente só vai descobrir sobre isso depois. O protagonista é um protagonista que começa meio muito fraco mesmo. Fraco assim, literalmente, ele não consegue fazer muita coisa. Apesar de que antes ele era tido como um prodígio, um futuro talento que seria muito usado nas batalhas contra os Urosauros, mas de repente ele simplesmente não consegue pilotar os Franks com a parceira dela, e em um determinado momento isso acaba dando um acidente muito feio. A parceira dele, inclusive, ela desiste de pilotar junto com ele, só que depois ele volta atrás. Ela desiste de lutar e some. E um dado muito interessante é que todas as crianças que somem nesse anime, elas nunca mais são vistas. Isso é uma outra coisa que é explicado lá no final do anime, que eu achei sensacional. Como que eles resgataram essa personagem e resgataram essa trama. Darling the Franxx, tipo, ele mostra em várias partes, assim, o processo de desenvolvimento das crianças, né, dos pilotos dos Franks. E, tipo, você começa a se perguntar por que essas crianças estavam sendo criadas daquele jeito, que elas não tinham nome, elas tinham apenas um código, que na verdade é apenas um número. Por que tudo é assim? O que diabos está acontecendo? E todas essas perguntas, elas são respondidas. Isso que pra mim foi sensacional, apesar de que as próprias crianças não se perguntavam tanto sobre aquilo, porque elas viveram e nasceram naquele mundo, então para elas aquilo é normal. Para quem assiste fica aquela estranheza, tipo, o que tá acontecendo, mas isso sim, felizmente respondido. Darling the Franxx é um anime que eu poderia chamar de completo, no sentido de que ele tem início, meio e fim. A gente pega a história começa mais ou menos do meio, né? Só que no decorrer dos episódios eles contam histórias lá do passado, eles explicam muita coisa, explicam o porquê do protagonista, apesar de ser um prodígio, ele não conseguir pilotar os Franks. E cara, eu peguei na verdade pra assistir esse anime justamente quando estava sendo lançado esse episódio que explica o porquê dele não conseguir pilotar, o porquê da outra personagem muito importante que é Zero Two, que passa a ser a parceira do protagonista, por que ela tem os motivos dela. E na verdade eu vou admitir que eu só comecei a ver esse anime por causa desse episódio, por causa dos comentários em torno desse episódio, que esse episódio é muito bonitinho, ele é muito fofinho, ele é muito legal. É pra mim o melhor personagem o melhor episódio do desenho, do anime, de longe, cara. E tipo, Darling the Franxx não deixa a ponta solta, ele procura explicar tudo, deixar tudo amarradinho pra fazer sentido e convencer quem tá assistindo aquela história, tá ligado? Mas além disso, o Darling the Franxx tem muitos personagens secundários, todo o Esquadrão 13, né, que faz parte do protagonista, todos os integrantes desse esquadrão, eles têm episódios voltados a eles, alguns mais, outros menos, mas todo mundo tem um desenvolvimento, o que é muito legal, porque, tipo, a gente vê muito anime por aí que só o protagonista é desenvolvido, então nem isso. Mas Darling the Franxx não, ele tenta mostrar os lados dos outros personagens, a gente conhece um pouco mais sobre eles, sobre as personalidades deles. Tem uma treta muito louca entre dois, uma treta positiva que eu não quero dar spoiler, mas... Caraca, eu fico até enrolado de falar, mas tem um acontecimento muito louco que chega a ser até politicamente questionável, mas que, tipo, eu fiquei muito preso, tipo assim, eu não acredito que eles dois fizeram aquilo, tá ligado? E de fato eles fizeram, mesmo sendo crianças, ou nem tão crianças assim, mas bem jovens, mas pra bom entendedor minha palavra basta.
Mas é muito legal como eles exploram muitos personagens, cara. E você passa a gostar ou não desses personagens, o que é algo bem interessante. Por fim, o que eu acho que mais pegou assim mal pra esse anime é o final dele, que bem, eu vou admitir que é meio esquisito, assim. As coisas caminham pra um rumo meio esquisito, meio grande demais. O universo literalmente se expande demais. E eu acho que a maioria das pessoas que viu isso ficou meio tipo assim... Nossa, cara, de onde surgiu tudo isso? Eu fiquei meio assim também, mas eu vou admitir que eu gostei. Tipo, eu não vou falar que é perfeito, eu acho que poderia ter sido melhor, não sei se foi a melhor escolha, até acho que não. Mas foi uma escolha que fez sentido, não foi tipo assim tão jogado quanto pode parecer, mas que é um tanto quanto questionável. Tipo assim, eu gostei do final, apesar de eu achar que poderia ter sido diferente. Só que ainda assim eu afirmo que Darling in the Franxx, apesar de eu ter gostado muito, não é um anime pra todo mundo, cara. Não existe uma obra, um anime, um jogo, um filme que seja pra todo mundo. Sempre vai ter alguém que não vai se identificar tanto com aquilo. O que é perfeitamente normal, cara. Não tem nada de errado nisso. Eu só acho meio zoado alguém falar, alguém chegar... não gostar de alguma coisa, falar, isso aqui é um lixo, isso aqui não presta, quando na verdade não é bem assim, tá ligado? Na verdade, tipo assim, é perfeitamente normal tu não gostar de alguma coisa, mas tipo, eu acho meio idiota você não valorizar, você não ressaltar que aquelas coisas que aquela coisa tem aspectos bons, entende? Darling in the Franxx, meu Deus do céu, tem muita coisa boa pra ver ali, cara. Eu super recomendo, se você não tem nada pra fazer, vá ver esse anime que vale muito a pena. Mas, enfim, galerinha, já falei demais. Esse vídeo vai ficando por aqui. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até então. Tchau!